Olá, tudo bem? Vamos falar um pouquinho sobre o ataque da Rússia à Ucrânia e os impactos na nossa economia agrícola brasileira, principalmente ao setor agroagrícola. O governo brasileiro e o agronegócio como um todo têm um desafio muito grande pela frente, porque essa guerra está afetando diretamente a economia brasileira. Primeiro ponto aqui, gostaria de salientar que somos a favor da paz, nunca a favor da guerra, mas temos que fazer uma análise técnica sobre esses impactos. O posicionamento dos Estados Unidos e da União Europeia, que são os grandes parceiros comerciais do Brasil em diversos setores e principalmente no agronegócio, já demonstrou que é a favor da Ucrânia. Ao mesmo tempo, a Rússia é o nosso principal fornecedor de matéria-prima para a fabricação de fertilizantes, também fundamentais para o nosso agro. Ou seja, os ventos dessa guerra devem chegar aqui no Brasil. E daqui também com reflexos em todo o mundo, já que o agro brasileiro é um dos grandes fornecedores de alimento para todo o planeta. Em relação aos fertilizantes, para aqueles que não conhecem, fertilizante é um produto que fornece nutrientes às plantas. O uso desses fertilizantes hoje ele é essencial para a melhoria e manutenção da fertilidade aí do nosso solo. Ele traz, obviamente, uma produtividade muito maior às nossas lavouras. Segundo os dados da Embrapa, aí, ratificados pelo estudo da NASA, o Brasil possui um pouco mais de 7% da sua terra agricultável. Os Estados Unidos, para você ter uma ideia, possui um pouco mais de 18% de terra agricultável em seu território. Então, sem fertilizantes, não há competitividade do Brasil frente a outros concorrentes internacionais. Então é neste contexto que é importante salientar que praticamente 30% do PIB nacional vem da agricultura e grande parte da indústria produz metal, plástico, instrumentos que são usados em máquinas, tratores, aviões, drones e implementos que atendem à demanda agrícola do país. Se o agro não vai bem, a indústria pode sentir também, assim como o comércio, que também tem como cliente o agro e a própria indústria. Outro detalhe é que o Brasil alimenta 10% da população mundial, ou 800 milhões de pessoas são alimentadas pelo agro brasileiro. Somos um grande produtor de alimentos, mas dependemos de alguns países e a Rússia é um deles. Para você ter uma ideia, 99% do nitrato de amônio, que é um importante fertilizante utilizado pelos produtores brasileiros, vem da Rússia. Além disso, os russos respondem por 29% do potássio consumido no Brasil e a sua aliada Bielorrússia, outros 19%. Então podemos dizer que o Brasil possui um grau de dependência significativo dos fertilizantes russos e dessa forma, para alimentar o mundo e o próprio país, os empregos de milhares de brasileiros, é necessário muito cuidado. Além disso, com esse ataque da Rússia à Ucrânia, o preço do petróleo disparou e isso vai impactar o IAVAG, que é o índice de inflação do setor agroagrícola, assim como vai impactar os setores automobilísticos, transporte, logística em todo o país, e você sabe que isso inflaciona toda a cadeia produtiva que se alimenta desses processos. As commodities dispararam também, os defensivos agrícolas já aumentaram em 6%, mostrando que os custos de produção agrícola podem aumentar significativamente e a pressão pela redução desses custos de produção deve vir nas próximas negociações com os fornecedores de serviço para a lavoura. Vamos falar um pouquinho de dólar, Selic, IPCA e INPC. O dólar estava em queda e voltou a crescer. Fechou na sexta-feira em alta de R$ 5,15. É importante salientar também que o IPCA no acumulado está em 10,38 e o NPC passou de 0,5 no último mês, que são os índices de inflação. É importante ficar atento ao Copom, que no último encontro deu alta de 10,75 na Selic, que é a taxa de juros. Em fevereiro do ano passado estava 2%. O governo até ajudou a indústria aí, reduzindo o IPI justamente para fomentar a produção, mas pela resistência da inflação até o momento, cabe pensar aqui que o Copom vai ter grandes barreiras para reduzir a Selic, que é a taxa de juros. Para aqueles que têm investimento em renda fixa, segura lá, porque o retorno pode ser satisfatório. Para aqueles que têm parcela em dólar, fique de olho na próxima cotação para não perder valor nesse dólar. As decisões do governo em relação ao posicionamento estratégico diplomático nesse ataque da Rússia à Ucrânia são fundamentais para
não somente ajudar a trazer a paz ao local de conflito, obviamente, mas para não trazer maiores impactos para o Brasil e para o mundo na questão da agricultura, na questão do agronegócio. Sou Cláudio Júnior Oliveira, diretor operacional do SINDAG, e esse é o Boletim Econômico da Aviação Agrícola.